Olá pessoal, bem-vindos à aula de redação e com o tema hoje, palavras com S e som de Z. Então, palavras com S e som de Z. Então, quando é que nós utilizamos? Depois de ditongo, em palavras terminadas pelo sufixo eis e esa, isa e ose, empregados na formação de nomes que designam títulos de nobreza, posição social, profissão, origem ou nacionalidade. E também nos derivados de verbos terminados em isá. Porque às vezes o S tem som de Z? O que todos eles têm em comum, além da letra S com som de Z, é o fato de serem palavras compostas, com o prefixo de origem latina, trans, que carrega a noção de além de, para lá de e depois de. É a permanência de tal noção de composição que faz com que o S de trans soe sempre com Z antes da vogal. Quando devemos usar a letra Z? Então, nos sufixos eis e esa, presente em substantivos abstratos, originados de adjetivo. Em derivados de outras palavras que têm Z no radical. Ou em derivações como sufixo zal, zeiro, zinho, zinha, zita e zito. O que é o som de uma palavra? O fonema é a principal unidade estudada pela fonologia, ou seja, fonemas são sons. Ele é definido como a unidade mínima e por meio dele é possível diferenciar os significados das palavras. Apesar de muitas pessoas confundirem fonema com letras, elas não são a mesma coisa. O fonema é o som emitido e o significado. Fonemas são sons. Letras são as representações gráficas. Então, qual é a atividade? Leitura da gramática, página 155. Na página 155, tem um texto S com som de Z, falando sobre a casa. E a atividade da gramática, página 156 e 157. Então, na página 156, vocês vão procurar no caça-palavra as palavras indicadas no quadro. Depois, vamos a escrevê-las nos 9 quadrinhos abaixo. Então, você tem casinha, gasolina, camiseta, mesa, musical, museu, paraíso, pesado e televisão. Vocês vão encontrar essas palavras no caça-palavras. Depois de encontrá-las, vocês vão escrever nos quadrinhos abaixo. E a segunda questão? A segunda questão você vai formar frases com as palavras caridoso. Na terceira questão, você vai colocar as palavras em ordem alfabética. Então, você tem saúde, Brasil, lousa, saci, mesa, surpresa, paraíso, defesa, riso, casamento, parafuso e artesanato. Então, todas essas palavras aí tem umas escritas com S, mas som de Z. Vocês vão colocá-las em ordem alfabética, lembrando que segue a ordem do nosso alfabeto. Se tiver letras que se repetem, vocês procuram a segunda letra que vier primeiro. Na quarta questão, vocês vão completar as palavras com S ou Z e marcar um X na coluna adequada e copiar a palavra que você formou. Por exemplo, você tem uma fila de palavras aí: português, matriz, voz, pés, holandês, perspicaz, verniz e retroz. Essas palavras você vai completá-las ou com S ou com Z, dependendo de como ela vai se escrever. Depois que você completar com S ou com Z, você tem a fileira, a coluna do meio, um Szinho e um Z. Então, se você completou a palavra, se ela é escrita mesmo com S, você vai lá e marca o S. Se ela for escrita com Z, você vai lá e marca na fila do Z. E na última coluna da tabela, você vai escrever a palavra completa. Então, na primeira fila, você vai completar com S ou com Z. Na segunda, você vai marcar, se você escreveu ela com S ou com Z.
E na última fileira, você vai reescrever ela de novo completa, ok? Então, essa é a atividade da página. Expliquei para vocês a página 156 e 157.